Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós cumprimentamos a você que é nosso amigo, que nos assiste também, para ouvir mais um pouco da Palavra de Deus. Que você possa chamar a sua família, para que assim também eles possam estar ouvindo as boas novas de salvação. Queremos compartilhar hoje uma mensagem que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 40, do verso 12 ao verso 26, sobre o tema O Senhor Incomparável. Nós gostaríamos de iniciar essa mensagem citando para você o hino de número 26 do Inário Novo Cântico, que tem por título Louvor ao Deus Grandioso. O autor do hino lhe diz: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo de tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma, canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E ele continua dizendo: quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim, e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Essa mensagem deste hino mostra claramente que o nosso Deus é grande, que o nosso Deus é incomparável. Nenhum de nós imaginava que nós começaríamos o ano de 2020 tendo o mundo atacado por uma epidemia do coronavírus. Mas em meio a tantas mensagens de morte, de doença, nós temos que lembrar que Deus não fica doente, Deus não fica fraco, Deus não fica de quarentena. Nós temos que lembrar, amados, aqui que temos, nesse capítulo 40 de Isaías, uma palavra de conforto, uma palavra de Deus, de consolo para o povo que estava aflito por causa do cativeiro na Babilônia. As boas notícias em meio a tanta má notícia, Deus está presente, Deus quer nos restaurar e Ele pode fazer isso, e Ele pode nos usar assim para que nós possamos comunicar as boas novas de salvação. Esse texto nos lembra muito ali a mensagem que encontramos no livro de Jó, no capítulo 38 até o capítulo 41. Vamos lembrar que Jó passou por um momento de grande sofrimento na sua vida. E depois de todo aquele momento de problemas que ele enfrentou, Deus o convence de ignorância e manifesta as obras de poder do Senhor. E então o Senhor, o Criador, é incomparável. Nós encontramos aqui algumas verdades que nos mostram que o Senhor é incomparável. A primeira verdade que mostra sobre o Senhor incomparável é que a glória de Deus é revelada na criação do mundo. Aqui a partir do verso de número 12 até o verso de número 18. Nós encontramos aqui no verso 12 uma série de perguntas. Quem mediu na palma da sua mão as águas e determinou a medida dos céus a palmos? Quem conteve na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romanas e os outeiros em balanços de precisão? Eu quero destacar aqui 3 verbos que demonstram atos exclusivos de Deus. O primeiro deles é mediu. O segundo deles é conteve, ou carrega. E o terceiro é pesou. Veja bem que esse versículo de número 12 mostra a soberania, a grandeza, a onipotência e a onipresença de Deus. Deus mede as águas na concha da sua mão. Deus segura todo o pó da terra em uma medida. Aqui na terça parte de um éfa, que é cerca de 5 litros. Deus pesa os montes e outeiros em balança. Deus é o sábio arquiteto do mundo. Então este versículo é um louvor ao Deus Criador, ao Deus incomparável, pois só Ele pode
Só Ele sabe quantos litros de água tem no mundo. Só Ele é quem segura o pó da terra numa medida. Só Deus sabe o peso dos montes e dos outeiros. Eu pergunto para você, qual homem é capaz de fazer isso? Qual homem poderia saber quantos litros de água tem no mundo? Qual homem poderia saber quantos grãos de areia há nas praias de todo o mundo? Qual homem poderia saber o peso de todos os montes do mundo? O homem não sabe nem quantos fios de cabelo ele tem, mas Deus sabe de todas as coisas. Ninguém é como o nosso Deus. Muitos têm seus ídolos, o dinheiro, o corpo. Muitos adoram a criatura no lugar do Criador, mas a Bíblia nos diz que nós temos que adorar somente a Deus, porque a sua glória é revelada na criação. Deus é infinitamente maior do que tudo aquilo que Ele criou. O Salmo 19, versículo 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O verso 13, quem guiou o Espírito do Senhor, ou quem controlou o Espírito do Senhor em seu plano de criação? Mas essa pergunta nos lembra o texto que Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 11, a partir do verso 33, quando ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do nosso Deus? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Então, antes do mundo existir, Deus já determinou todas as coisas. Deus já determinou que haveria epidemias, que haveria aflições. Deus sabe o que faz e nós muitas vezes não sabemos o que falamos. Deus ultrapassa a nossa compreensão. Nós temos que dizer confiantemente que Deus sabe o que faz. Nós não podemos dizer a Deus o que Ele tem que fazer, como é que Ele tem que ser. Ele é o Senhor e nós somos seus servos. Deus não precisa de conselheiro. Deus não precisa dos seres humanos. Deus não precisa dos anjos. Deus é independente. Verso 14 nos diz: com quem tomou conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Quer dizer para você que Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa da opinião de ninguém. Toda a criação depende de Deus. Nada, nem na terra, nem no céu, pode impedir a concretização dos planos de Deus. Jó disse isso nas suas palavras, lá no capítulo 42, quando ele fala: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Verso 15, eis que as nações são como uma gota em um balde, e são contados como um grão de pó na balança. Eis que as ilhas são como pó fino que se levanta ou que se carrega. Perceba aqui, amados, que o profeta Isaías está comparando a grandeza de Deus com a insignificância das nações. As potências mundiais, os países de primeiro mundo, não são nada diante de Deus. Por mais poderosas que as nações sejam, elas não se comparam com Deus. O Senhor pesa as ilhas como se elas fossem um pó fino. Este mundo está nas mãos de Deus, não é como alguns dizem, que Deus criou o mundo como se fosse um relógio de corda e Deus se retirou. Não quer dizer para você que Deus não vai embora. Esse versículo mostra a soberania de Deus sobre todas as nações. Nós temos aqui duas expressões: a gota em um balde e um grão de pó. São coisas efêmeras, são coisas insignificantes. Assim são as nações, por mais poderosas que sejam, diante do nosso Deus. Verso 16 também nos diz: nem todo Líbano é suficiente para queimar, nem os seus animais suficientes para um holocausto, para uma oferta queimada. Vamos lembrar que no Antigo Testamento, o povo de Deus levava aqueles sacrifícios, aqueles animais que eram mortos, que eram queimados em favor dos ofertantes. O que está dizendo aqui? Então, que nem mesmo toda a madeira do mundo e nem mesmo todos os animais do mundo são suficientes para os tipos de sacrifício que Deus merece. O que isso significa? Significa que nós não temos palavras para expressar a infinitude de Deus. Nós somos limitados, Deus é ilimitado.
Não existe maneira em que a terra possa fornecer o tipo de culto que Deus merece. E tudo que nós fizermos de culto para Deus ainda é muito pouco diante do que Deus merece. Só o sacrifício de Cristo, o Filho de Deus, é suficiente para satisfazer o Deus Pai. O verso 17 nos diz que todas as nações são como nada perante a sua face, e como nada são estimadas. Amados, os príncipes e as nações são como nada diante de Deus. A Bíblia diz que diante de Deus todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Deus é autoexistente e em comparação ao Senhor as nações são nulas. Verso 18: a quem comparareis a Deus, ou que coisa semelhante confrontareis a Ele, ou com Ele? Para mostrar, amados, que Deus é único, para mostrar que Deus é absolutamente superior, que ninguém está à altura de Deus. A Bíblia diz: ai daqueles que contendem com o Criador e não passa de um caco entre outros cacos. Deus ultrapassa nossa compreensão, nós não podemos controlar Deus. Somente o Senhor Deus tem poder para criar do nada. Foi assim como Deus fez toda a criação, através da sua palavra poderosa, e criou o homem do pó da terra. Então Deus é supremo e é o Todo-Poderoso. A primeira verdade, então, sobre o Senhor incomparável é que a glória de Deus é revelada na criação do mundo. Mas ainda uma segunda verdade sobre o Senhor incomparável é que Jesus Cristo derramou o seu sangue pelo seu povo, para salvar o seu povo. Eu chamo a atenção aqui, nesse versículo 19, para a palavra derrama. Veja bem que diz aqui o verso 19: o artífice derrama a imagem esculpida, e derrete o ouro e o reveste. Cadeias de prata derrete para ela. Enquanto o artífice, aquele que, aqui nesse texto, é aquele que fabrica ídolos, contrariando assim a ordem de Deus, lá em Gênesis, bem claramente diz que não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhe darás culto. Nós temos que adorar somente a Deus. Nós não podemos, então, fabricar ídolos, fazer um bezerro de ouro, nós não podemos. Muitos derretem o metal, derretem o ouro, derretem a prata, para fazer os seus deuses, para fazer um ídolo. Diferente de Jesus, Jesus derramou o seu sangue, e Ele fez isso para nos salvar, para salvar o seu povo. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão, não há salvação. João Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós não podemos ter ídolos na nossa vida, sejam eles ídolos internos, os ídolos do coração, sejam eles ídolos externos, que são as imagens de escultura, por exemplo. Esse mundo que nós vivemos é um mundo muito idólatra. Nós vemos que no Brasil muitas pessoas idolatram padroeiros, muitos idolatram o carnaval. Para muitos também é uma idolatria pelo futebol. Mas aqui nós vemos que Deus é diferente dos ídolos, pois Deus é o Criador. Enquanto que os ídolos foram criados, foram fabricados pela imaginação do homem. E as imagens de escultura têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm boca, mas não falam, têm pés, mas não andam. Não há fôlego de vida nelas. O artífice carrega a sua imagem, enquanto o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, é quem carrega o seu povo nos seus braços poderosos e leva o seu povo no seu colo. Nós não podemos ter idolatria na nossa vida. Diz aqui o verso 20, que o empobrecido, com a contribuição de madeira, que não se apodrece, escolhe um artífice sábio e busca para ele, para tornar firme, para que o ídolo não oscile. Então aqui está mostrando que o pagão ele pega a madeira que ele escolheu para a base de um ídolo, fazendo aqui um contraste, como nós vemos no versículo anteriores, que nem toda a madeira do mundo
Nem todos os animais do mundo são suficientes para fazer um sacrifício a Deus. Muitos não estão buscando a Deus, muitos estão correndo atrás de coisas vãs, estão correndo atrás do vento. Pessoas que estão fazendo sacrifício aos ídolos, que é abominação para Deus. O Senhor incomparável é o governador de todo o mundo, em todo o tempo, em todo lugar. Verso 21, acaso não sabeis, não ouvistes, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Verso 22, ele está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Lembremos de que Deus entra com a sua provisão para manter a cada criatura. Deus cuida de cada um de nós. Pergunto para você, você crê que Deus existe, que Ele controla todas as coisas? Você crê que Deus está no controle do coronavírus? Não podemos recusar o que Deus nos diz. Deus é aquele diante do qual nós vamos prestar contas. O ser humano faz algumas perguntas como: de onde viemos? Para que estamos aqui? Para onde estamos indo? A resposta de cada uma dessas perguntas está em Deus, o Criador. Este mundo tem origem em Deus. Imagine uma casa, por exemplo. Seria tolice pensar que aquela casa surgiu ali sem que ninguém a construísse. Nós estamos aqui para a glória de Deus. Deus está entronizado acima de todas as coisas. Deus está acima do mundo. E o povo da terra é como um gafanhoto. Tem gente que pensa que é grande coisa. Então eu digo, baixa a bola. Chegará o dia em que Deus rasgará esse céu e se manifestará em toda a sua glória. E todos serão julgados. E a Bíblia diz que uns irão para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Então a glória de Deus é revelada na criação. Jesus Cristo derramou o seu sangue para salvar o seu povo. Mas ainda que temos uma terceira verdade sobre o Senhor incomparável, é que Deus é soberano sobre todas as autoridades humanas. Verso 23. Ele reduz os príncipes a nada e os que julgam a terra, os reis, os príncipes e nobres, como coisa vã, os torna. No Salmo de número 22, versos 28 e 29, nos diz: pois o Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações, todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos que descem ao pó se prostrarão perante Ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. Os políticos, os governantes estão designados à nulidade em comparação à autoridade de Deus. A maior autoridade é Deus, não é a ciência, não é a medicina, não são os cientistas. Deus é quem tem a última palavra. Os apóstolos de Jesus disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então Deus reduz a nada os príncipes da terra e ao juízo os torna em nulidade. Se os chefes de Estado se unissem para aclamar a Deus, a situação do mundo diante dessa epidemia seria muito diferente. Os poderosos e os grandes vão se prostrar diante de Deus. Lembrem-se de que a Bíblia nos cita muitos exemplos de como Deus torna os juízes, os governantes, os reis, os nobres em nulidade. Vamos citar aqui o exemplo do poderoso faraó rei do Egito, que ele morreu afogado depois de ter perseguido o povo de Deus. E ali o Senhor soprou sobre o mar vermelho e as águas submergiram os egípcios. O orgulhoso Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele saiu do palácio para ele comer capim junto com os animais no campo, para que ele aprendesse que ao céu é quem domina. Belsazar, rei dos caldeus, usou os utensílios da casa de Deus para embriaguez e para idolatria. Ele foi morto naquela mesma noite. Poderoso Herodes, no seu trono real, dirigindo palavras para o povo e sendo aclamado pelo povo que dizia: voz de um Deus e não de homem.
E diz-nos a palavra, então, que depois de poucos dias, ele morreu comido de vermes, por ele não ter dado glória a Deus. Tancredo Neves, no seu discurso de campanha, disse que Deus não impediria ele de ser o presidente do Brasil. Ele foi eleito presidente, mas ele morreu antes da posse. Mas eu quero dizer para você que Deus tem todo o poder. Tem uns que governam, que se acham os mais poderosos, imbatíveis, indestrutíveis, se acham cara e dizem: esse cara sou eu. Deus levanta, mas Deus também derruba. A glória de Deus é revelada na criação, Jesus derramou o seu sangue para salvar o seu povo, e também Deus é soberano sobre todas as autoridades humanas. Mas ainda uma quarta verdade sobre o Senhor incomparável é que Deus sopra a sua ira sobre aquele que é palha. Verso 24 e 25. Diz o verso 24: mal foram plantados e semeados, nem se arraigou na terra o seu tronco, soprando nelas já se secam, e a tempestade como palha os leva. Os poderosos que não temem a Deus são desarraigados. Em Isaías 5, versículo 24, falando a respeito dos perversos, diz: pelo que, como a língua de fogo consome o restolho, e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. O profeta Isaías aqui fala do grande poder do Criador e da fragilidade até dos maiores governantes da terra. Às vezes tem-se a impressão de que os ímpios lançam raízes e não são perturbados. Mas no final, o que acontece com os grandes governantes que não temem a Deus é que seus frutos são destruídos por cima e as suas raízes por baixo. Esse versículo 24 aqui está falando do sopro do juízo de Deus sobre os poderosos pagãos. O Salmo 1 mostra bem essa imagem, quando diz que o justo é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios, porém, não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Assim é o ímpio, como a palha que o vento dispersa. Eu pergunto para você: você é uma folha seca, uma palha, ou você é trigo? A Bíblia diz que a palha o vento dispersa, mas o trigo é recolhido no celeiro de Deus. Verso 25: com quem me comparareis para que ele seja igual? Diz o santo. Deus governa a natureza e a história. Não adianta procurar alguém que seja igual a Deus. Não encontraremos. Não há outro Deus. Não há maior. Não há igual ao nosso Deus. A glória de Deus é revelada na criação. Jesus Cristo derramou o seu sangue para salvar o seu povo. Deus é soberano sobre todas as autoridades humanas. E Deus sopra a sua ira sobre aquele que é palha. Mas ainda uma quinta verdade sobre o Senhor incomparável é que Deus é o único Criador de todas as coisas. Verso 26. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. A pergunta: quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. Quer dizer para você que não existe evolução. A Bíblia é bem clara e nos fala que todas as coisas foram criadas por Deus, as visíveis e as invisíveis, no céu, na terra e no mar. O Criador é o Deus de todo o universo, Ele é o Senhor de tudo, e Deus é digno de confiança. Deus está presente para nos ajudar. Muitos perguntam, no meio do sofrimento: por que Deus não me livra? Por que Deus está demorando? Por que Deus não quer agir? Quer dizer para você que Deus é totalmente outro. Deus é diferente de nós. O tempo de Deus não é o nosso tempo. É diferente do nosso tempo. Deus faz tudo na hora certa. Deus não é limitado. E ainda alguns fazem a seguinte pergunta: até quando, Senhor? Quer dizer para você que Deus está agindo. E você pode e deve depender dele. Isso é de grande conforto para nós.
povo de Deus é o povo da aliança. Deus não se esquece do seu povo. A glória de Deus é revelada na criação. Jesus Cristo derramou o seu sangue para salvar o seu povo. Deus é soberano sobre todas as autoridades humanas. Deus sopra a sua ira sobre aquele que é palha. E Deus é o único Criador de todas as coisas. Eu quero concluir essa mensagem fazendo algumas perguntas para você e também fazendo algumas considerações. Em quem você confia? Alguém disse que você se torna aquilo que você adora. Quem você adora? Qual é o seu conceito sobre Deus? Você ama esse Deus grandioso? Você ama esse Deus incomparável, majestoso? Não subestime a Deus, não despreze a Deus, não endureça o seu coração. Deus nunca está cansado de ouvir e ajudar. Lembre-se de que você pode e deve recorrer a Deus. Espera pelo Senhor. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Deus nos fortalecerá para superarmos as dificuldades da vida. São tantas as perguntas que nós fazemos durante esses dias, que o mundo enfrenta essa epidemia do coronavírus. Perguntas como qual a influência que essa epidemia causará na nossa vida. Vamos lembrar aqui de algumas coisas. Essa epidemia nos faz lembrar de que nós somos pó, nós somos barro. É uma lição de humildade para todos, porque nada trouxemos para o mundo e nada vamos levar deste mundo. Nós somos como a erva, como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Nós nada somos diante de Deus. Então saiba que nós dependemos de Deus. Deus não precisa de nós, só que nós precisamos de Deus. E qual será a lição que nós vamos aprender com essa epidemia? Lembremos que Deus pesa a nossa vida na balança. Será que nós seremos achados em falta? Às vezes, nós só damos valor a uma coisa quando a gente perde ou quando a gente fica um tempo sem elas. É como a energia elétrica, como a água, como a internet, como a liberdade. Às vezes a gente não sabe agradecer. O privilégio de sair de casa para ir para a casa do Senhor, para ir para o trabalho, para ir para a escola, para ir para um jogo esportivo, para ir numa viagem. E se as pessoas tivessem cuidado para não pecar, assim como estão tendo cuidado para não pegar o coronavírus, o mundo seria um mundo muito melhor, muito diferente do que ele é. Você e eu podemos e devemos confiar em Deus. Romanos 11, 36 diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Lembre-se sempre da majestade, da grandeza de Deus, o Senhor incomparável. O apóstolo Paulo vai dizer que os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Eu quero dizer para você que diante dessa mensagem de conforto para o nosso coração, sabemos quem é Deus, o Senhor incomparável, o Criador de todas as coisas, aquele que é o único que pode nos salvar, aquele que está cuidando de nós. Quero dizer para você, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus conhecidos. Vamos levar essa mensagem a outras pessoas, para que elas também conheçam quem é o verdadeiro Deus. E lembre-se sempre, o justo viverá pela fé.